Paquetá, 54 milhões de euros com comissões, intermediações e impostos, 315,6 milhões de reais. Vitão, 81 milhões e 500 mil reais. Andrew, 34 milhões e 700 mil reais. Um total de 432 milhões de reais nesses 3 reforços, Mauro César Pereira. É para se criticar? Não é ainda, porque ainda não se sabe o resultado que os 3 podem entregar. Eu achei bizarro, e eu já falo, eu acho que não vale esse investimento. Mas eles podem ganhar tudo, tá bom, mas outros jogadores também poderiam, e poderia contratar jogador mais decisivo, na minha opinião, com esse valor do que os 3. Mas quero saber sua opinião, Mauro, e o que você sabe de todo esse balanço financeiro, 900 milhões de reais gastos pelo BAP em contratações, Mauro. O que eu sei é que está publicado, que todo mundo sabe, mas isso não é novidade. A gente já sabia que o Paquetá custou 42 milhões e que chegou a pouco mais de 50 com impostos, taxas e comissões. Já foi divulgado na época, extraoficialmente, valores do Andrew, os 9 milhões e pouco fora taxas e comissões, etc., do Vitão. Isso tudo diz muito sobre o trabalho muito fraco do senhor José Botto, que gasta mais do que gastava o Marcos Braz, se bobear. Não tem nenhum diferencial em relação ao Rodrigo Caetano, esses outros que passaram pelo Flamengo. Acho até que em alguns aspectos é pior. Não me parece um bom gestor. O pessoal comenta muito que muita gente no CT não gosta dele e tal. Não trouxe nenhum jogador de scout, trouxe um ucraniano lá, que é o chefe do scout, que não apontou nenhum jogador. O Flamengo não achou nenhum Pablo Mari, ainda tem a cara de pau de falar de vez em quando, não, porque no Flamengo não dá para trazer jogador sem muito nome, a torcida não aceita. O Pablo Mari chegou no Flamengo, foi titular e campeão. O Rodrigo Caio chegou com um histórico de lesões, foi recuperado, jogou, deu retorno técnico, depois voltou a ter lesões, acabou pendurando a chuteira posteriormente e ajudou o Flamengo como auxiliar técnico do Felipe Luiz no ano passado. Então, assim, não é verdade que a torcida não vai aceitar, não vai ser jogador ruim. Agora, tem que ter a capacidade de identificar bons jogadores com uma relação custo-benefício melhor. Eu vou passar o resto do ano aqui lembrando que ele não conseguiu contratar nenhum centroavante, continua procurando um meia e um ponta, que agora esse devaneio do Luiz Henrique, o Flamengo não está no momento para fazer esse investimento nesses 2 jogadores. Um ou outro, se é que dá, depois de gastar todo esse dinheiro, tá? Então a gente já faz o alerta agora. O que está acontecendo? Ainda mais com o risco real de ser eliminado da Libertadores, pelo que vem jogando, o risco é real, já era, agora mais ainda contra o Cruzeiro, que é um bom time, e também não se sabe o que vai ser o brasileiro. Então o resto do ano do Flamengo pode ser muito ruim, pode ser ótimo, pode ser tudo ou nada, né? Enquanto o Atlético Paranaense tem um artilheiro do campeonato, que custou 5 milhões de dólares, o Viveiros, e foi contratado para jogar a Série B, ano passado, quando chegou ao time lá de Curitiba. O Botto não é capaz de trazer um jogador assim. Então, um trabalho muito ruim de um dirigente que não se mostrou à altura do cargo, do clube, da demanda, e que foi trazido pelo BAP e batido pelo BAP. Então, o problema é do BAP e do Botto. É deles que tem que ser questionados. E a gente já fala isso há muito tempo aqui, né? O lado direito do Flamengo no jogo contra o São Paulo era Vitão e Royal. Os 2 custaram perto de 20 milhões de euros. Contando comissões e taxas e tal, que são inerentes a qualquer negociação, né? Passa fácil desse valor. Valem isso? Tanto dinheiro? Os 2, pelo que eles jogam? Aí o presidente do Flamengo deu entrevistas depois dizendo, não, a gente não vai vender o Royal para o Aston Villa, que ofereceu igual ou pouco mais do que o Flamengo pagou pelo Royal, era uma ótima oportunidade de fazer um negócio, porque onde nós vamos arrumar um lateral direito? Meu amigo, pergunta para o seu diretor. Não é o cara do scout? Onde vamos arrumar um lateral direito? Pergunta para o seu Zé Botto, para o ucraniano que é o chefe lá do scout. É isso que ele tinha que perguntar. Ô Botto, você não consegue um lateral por menos de 9 milhões de euros? Pensa bem, gente. Reserva. Lateral, reserva. O titular é o Varela. O reserva custa 9 milhões de euros. Onde o Botto trabalhou antes? Qual o clube que ele trabalhou? Onde ele teve esse orçamento? Qual o histórico desse profissional? Passa tudo por aí. Agora, os números não me surpreendem, porque eles foram já divulgados extraoficialmente, agora são os números oficiais.
Há de se elogiar o fato do Flamengo ser transparente nisso, vai lá e publica os valores, para a gente poder gostar, não gostar, elogiar, criticar, mas tá lá, tem clube que nem balanço faz, tem SAF que não faz balanço, publica atrasado, os números você não sabe se são bem aqueles ali, SAF, até SAF. Então, esse é um ponto positivo, o Flamengo mantém essa sua política de transparência dos números. Mas é claro que são questionáveis os números, mas aí você tem que questionar o trabalho do responsável pelo departamento e do cara que o contratou, que é o presidente do clube. É sobre isso. Mas, Mauro, você então acha a política de contratações do Flamengo muito abaixo? Você acha que está bem ruim, né? Porque paga muito caro para jogador que não está entregando tanto. Eu acho que só contrata jogador caro. Não consegue identificar oportunidades de mercado. Esse é o ponto. Você tem que ter uma diversidade. O Paquetá, se quer contratar, ia ser caro. O Paquetá, ao desconto de você, ele não estava na descendência da carreira. Ele estava no melhor momento da carreira. Bem no West Ham. Poderia ter ido para o Manchester City, não foi por conta daquele problema que ele teve lá das apostas. O Tottenham queria, o Chelsea queria, times maiores do que o West Ham queriam ele. E ele não ia custar esse valor. Se fosse uma negociação dentro da Inglaterra, o valor seria maior. Mas ele bateu o pé que queria voltar para o Flamengo, o time inglês, à beira do rebaixamento, que se concretizou, pensou, não adianta, o cara quer ir embora. Então vamos tentar pegar o melhor dinheiro possível. E aí a negociação, claro, ia gerar em cifras muito altas. Foi uma contratação de Premier League. Mas em relação ao que seria lá dentro, ela foi mais barata. Para o West Ham não foi bom vender para o Flamengo. Seria melhor vender para um time inglês, que ele pegaria mais dinheiro. Ele valeria mais. Certamente, certamente. Só que o cara não quer ficar lá. Não adianta, o jogador não é escravo, né? Já passou o tempo lá dele do passe, que o dirigente falava assim, olha, Vampeta, você vai jogar agora nesse time aqui. Mas eu não quero morar nessa cidade. Não, já vendi seu passe. Era assim, lembra? Já vendi seu passe. O cara já pagou. Ah, mas minha mulher não gosta daquela cidade, meu filho não está adaptado na escola, isso é problema seu. Você está vendido. Era assim que funcionava. E o cara pegava as trouxinhas dele e ia embora. Se a família não quisesse ir, ficava na cidade, ficava morando lá. Já foi. Hoje não, o jogador, e que é o certo, né? O jogador, ele é um ser humano, não é um objeto. Ele chega, não quero, eu quero. Está acontecendo agora com a Almada, né? Tem um rumor que vem da Argentina de que ele não quer o Flamengo, que ele quer o River Plate. Não sei se é verdade, vamos aguardar os acontecimentos. Mas se for verdade, ele tem sim o direito de falar, eu não quero morar no Brasil. Se é para voltar para a América do Sul, quero ficar no meu país, quero ir para a Argentina. Ele tem esse direito, gente. Como o Paquetá não queria ir para a Argentina, queria vir para o Flamengo. É isso? Na época, se aparecesse o Flamengo, o Paquetá quer voltar. Vamos imaginar que o River Plate falasse, não, eu também quero o Paquetá. Ele ia falar, não, eu quero jogar no Brasil. É normal, nada demais o Almada querer ir para a Argentina. Se ele, de fato, quiser ir para a Argentina. Ele é de lá. É normal. Já morou no Rio. Já morou no Rio, ele já teve experiência e pode preferir morar em Buenos Aires. A mulher dele pode preferir. Ele pode, não, já... Tem aquele negócio do De La Cruz, né? Teve lá atrás também que falou esse tipo de coisa. Agora, o Boto. Eles falam sempre isso. Fizemos não sei quantos milhões em venda. Quem prospectou a venda do Gerson foi o Marcão, pai dele. Ou não? Aí o mérito do Boto foi fazer uma negociação que eu considerei correta. Tinha uma multa de 200 milhões de euros, que era um valor para não vender, para você ter poder de barganha, olha, é 200 milhões. Opa, quer ir embora? Então tá legal. Vou botar um valor aqui, 25 milhões de euros à vista. O Gerson, ninguém pagaria mais do que isso, pelo Gerson. Já tinha batido 2 vezes na Europa e tal, já com 28 anos aproximadamente. Os caras foram lá, pagaram, levou o jogador. E ainda conseguiram vender para o Cruzeiro por um valor maior, que eu acho uma maluquice. O Cruzeiro vai pagar mais ainda para um jogador que já não vai ser revendido dificilmente, né? Mas o Boto teve o mérito de negociar, acho que negociou bem. Se ele bota 50 milhões, ninguém paga. E o jogador fica reclamando, enchendo o saco, o pai dele falando um monte de coisa, então foi bem ali. Mas caiu no colo dele a oportunidade de vender o jogador. O Wesley, quando estava ainda na Atalanta, onde ficou por longos anos e fez um grande trabalho, o técnico Gasperini queria o Wesley, mas aí acabou contratando outro jogador. Quase o Wesley foi para a Atalanta, 20 milhões de euros. Gasperini vai para Roma. E aí pede o Wesley de novo, 25 milhões de euros. Foi até bom para o Flamengo, vendeu por um valor maior para o Wesley, que foi para um time maior. A Roma é um time maior do que a Atalanta, e que pese aí o bom trabalho que o time lá de Bérgamo tem feito, fazer com o Gasperini ao longo de seguidas temporadas, indo para a Champions League e tudo mais. Então também caiu no colo do Boto. Não foi o Boto que prospectou a venda. Agora vamos lá, o De La Cruz não joga e é caro. Ele consegue abrir uma porta em algum lugar? Porque assim, o De La Cruz é um jogador que, se você conseguir negociar, pegar qualquer grana, já está valendo a pena. Alivia a folha de pagamento. E você pega um cara minguar... De La Cruz, Cebolinha... Cebolinha. Fala que quer sair há um tempão. Cara, é função dele. Eu já falei isso aqui. Como eu acho, até o Vampeta pode ilustrar, que pode até ter vivido essa situação quando era jogador. Cara, uma situação dessa,
Sentamos aqui, eu sou dirigente, o jogador é o empresário. Bom, o negócio é o seguinte, você já demonstrou que quer ir embora. Você não tem sido aproveitado. A portas fechadas, o jogador vai falar, pois é, o fulano, o professor lá não me escala, o jeito que ele quer que eu jogue, eu não consigo, nada contra, tal, não tem nada contra o clube, mas, porra, não estou conseguindo render, então, realmente, novos ares seria bom. Então, tá legal. O empresário, e aí? Não, posso prospectar no mercado, quanto você quer pelo jogador? A gente quer pelo menos tanto, tal, bababá, a gente pode fazer um acordo assim, assado, bababá, e negocia. E negocia alguma coisa. O Fluminense queria o Cebolinha. Por que eu não procuro o Fluminense? Fluminense, o que você quer me dar pelo Cebolinha? Vamos negociar? Vamos trocar um jogador? Eu te libero ele agora, você leva ele, eu tenho interesse em fulano. Por exemplo, se o Fluminense não tiver... Você tentar minimizar de alguma maneira. Aí o cara fica lá insatisfeito, ganhando salário alto, custando dinheiro pro Flamengo. E tem um monte, viu? Tem Saúl, Cebolinha... O De La Cruz, aí Luiz Araújo. O próprio Royal mesmo. Pois é. Então, assim, ele não faz um negócio, não consegue prospectar nada no mercado, não consegue trazer um jogador de boa relação custo-benefício, que foi o caso. O Varela, quem contratou foi o Spindle com o Braz. Houve a guerra Ucrânia e Rússia, quando começou, ainda está rolando, né? E os jogadores que atuavam na Rússia ficaram livres. Ó, se quiser sair da Rússia, pode sair, o país está em guerra. Então, saía sem custo. O Flamengo pegou o Varela. No início... Muita gente, esse cara não é bom e tal. Pô, o cara foi titular do Uruguai na Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, é dono da posição, fez uma grande final de Libertadores, jogador útil, custou o que é o Flamengo? Custou a comissão do empresário, o salário dele lá, luvas e tal, mas não pagou multa para ir para... Mauro fez uma grande final de Mundial também, o Varela, né? Foi bem na final. Também. Então, assim, o Boto não fez nenhum negócio assim, cara. Ele não encontrou um jogador útil que possa compor elenco. Não achou nenhum, tá 1 ano e meio no Flamengo, cara. E chegou com fama de ser o cara do scout. Por que o Mbappé não cobra isso dele? Será que não cobra? Aí todo jogador tem que custar uma fortuna? O que é isso? Como eu falei aqui outro dia, mais ou menos o seguinte, o Flamengo parece aquele cara snob que só compra coisa cara. Aí se ele chegar, por exemplo, um dia, ter uma promoção numa loja que ele gosta de comprar, e um sapato que custa 1.000, tá custando 500, e ele gosta do sapato, isso não vou comprar não, já está na liquidação, ele só compra que for 1.000. Mas sapato que você gosta. Você quase comprou no outro dia, agora caiu a metade do preço. Você não gostou do sapato? Compra. A mulher dele fala para ele, você não viu outro dia que quase levou? Agora não, já está em liquidação, não quero não. Eu gosto quando é lançamento. É os snob, sabe? Não compra. Porque agora está em liquidação, ou seja, agora qualquer um pode comprar. Eu gosto. O Flamengo parece esse cara, só compra jogador caro. Eu não estou falando que tem que trazer jogador ruim. O Boto tinha que ter a capacidade de enxergar oportunidades de mercado. E no elenco você vai ter os caras que são os principais e tem alguns jogadores de composição, que são os cumpridores, um lateral, um zagueiro, um volante, ali que vão cumprir. Todo mundo é caro pra caramba, cara. Mas todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro, não sei o quê. Cara, quem tem o dinheiro... Eu penso o seguinte, quem manda numa negociação é quem tem o dinheiro. Tá? Então, no futebol, fala-se muito isso. O Palmeiras tem dinheiro, então todo mundo cobra mais caro. Mas o Palmeiras é que tem o dinheiro. Olha, é isso aqui? Então não quero. Vai vender para outro, para tomar calote. Vende lá para o outro que dá calote. Eu quero comprar. Tu quer me sacanear? Eu sei que o jogador vale 5, você quer me cobrar 8? Então vende lá para aquele outro time lá e toma calote. Sabe que eu não vou te dar calote. O Flamengo, quando fez a negociação com o Bruno Henrique, o então presidente do Santos, me esqueci agora quem era o presidente, houve um momento que mudou um pouco, estava negociando, aí pediu alguma coisa a mais. O Flamengo virou e falou assim, não, então não quero mais. E divulgou na imprensa, não, o Flamengo está fora da negociação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tinha tido um problema de divisão em 2018, jogou poucas partidas, é um jogador que havia uma dúvida quanto à continuidade da sua carreira, era uma contratação de um certo risco até, porque o Tostão parou de jogar por conta de descolamento de retina, então vai que o Bruno Henrique tem uma complicação e não joga mais. Aí o Flamengo insistiu no jogador. Chegaram num acordo, não foi um jogador caro em relação a outras contratações, e o Flamengo emprestou o Gianluca, que está no Bahia, para o Santos. O Gianluca não jogava no Flamengo, tinha poucas oportunidades, jogou bem no Santos, foi para o Lyon, 8 milhões de euros. O Flamengo ficou com dinheiro. O Santos, na verdade, funcionou... O Santos está com transferbando o Gianluca. Então, funcionou como vitrine. Depois ele volta, né? Ele funcionou como vitrine. O Flamengo ganhou dinheiro. Então aí já valeu, porque comprou o Bruno Henrique, mas graças ao Santos vendeu esse jogador e pegou uma grana boa. Aí adiante, o Santos queria o centroavante, tinha um colombiano chamado Uribe, Fernando Uribe, estava encostado lá, quase não jogava no Flamengo, e mandou o Uribe para o Santos. Aí abateu o valor. Então o Bruno Henrique foi muito barato, pelo que ele apresentou. O Boto não faz uma contratação assim, sabe, o jogador, o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi muito mais barato do que ele seria se não fossem as lesões. O Flamengo acreditou, recuperou o jogador, ele deu retorno, depois começou a se machucar e tal, foi embora, mas ele
Alguém vai dizer que não valeu a pena ele comprar 4 milhões de euros que o São Paulo recebeu? Então, retorno depois da comissão técnica do E depois ele ajudou lá como entregando a comissão técnica, fez um trabalho junto com o Felipe. O Boto não trouxe ninguém assim, gente. Ninguém, rigorosamente ninguém, nenhum jogador. Até o Jorginho, que foi uma grande contratação, mas é um cara muito caro. Lógico que é caro. O jogador do nível dele não é barato. Então, isso que eu quero dizer. Esse balanço não surpreende. Porque essa é a política. Então, qual a diferença dele para o Marcos Braz? Aparentemente, ele é pior que o Marcos Braz nesse sentido. Eu não estou aqui fazendo defesa do Braz, não. Estou dizendo o seguinte, na comparação, me parece que ele é pior, porque só sabe contratar jogador caro. Assim, cara, é muito mais fácil. O grande desafio de um diretor esportivo, um diretor de futebol, é conseguir fazer o equilíbrio disso aí. Você trazer jogadores mais caros, que são aqueles... Um Paquetá para ser um titular, um cara titular de 2 Copas do Mundo pelo Brasil, um jogador de experiência internacional, veio da Premier League. Mas você pode ter uns caras de composição de elenco que dão um bom retorno. Que vão atender ali aquela demanda. O Flamengo não consegue trazer ninguém assim, nem tenta. Nem tenta. O único que tentou foi o Juninho, que também foi participação do Felipe Luiz, também que aprovou o nome, quis o jogador, não funcionou, a contento. E o Mickey Johnston, que aí cometeram o erro de vazar o nome do coitado do rapaz antes do tempo. A torcida queria um grande nome, falaram que ia trazer um Mickey Johnston, aí começou, vai vir o Pateta, não sei o quê, aquela zoeira toda, o irlandês, e aí o Flamengo acabou abrindo mão do jogador. O próprio BAP mandou cancelar a negociação, né? O que até ficou feio para o Boto, porque assim, o presidente atropelou. Não, esse Mickey você não vai trazer, não. Por quê? Por causa da zoeira que começou também, né? Agora, se ele tivesse feito, estou trazendo aqui o fulano, o ciclano, e tem esse cara aqui para compor o elenco, ok, beleza. Então isso não contra ninguém, cara. Olha, ele não traz nenhum jogador emprestado. O Gabriel Barbosa, o Flamengo trouxe ele emprestado da Inter. Se tivesse sido um fiasco, mandava de volta. Ficou um ano, jogou pra caramba, o Flamengo foi lá e contratou o jogador, virou ídolo do clube. E continuou jogando bem por um bom tempo, anos, né? O Pedro, uma negociação excelente. O Pedro estava sem jogar na Fiorentina, tinha se machucado. O Vlahovic era o titular hoje, ainda está na Juventus, né? A Juventus quer vender, mas não conseguiu. O Sérvio. O Flamengo fez um acordo espetacular, porque pegou o Pedro emprestado e fixou valor da multa, se quisesse contratar, forma de pagamento e tudo mais. Aí o Pedro jogou bem no Flamengo. A Fiorentina percebeu, pô, esse cara vale mais do que os 14 milhões de euros que estão estipulados, né? E torceu para o Flamengo não exercer a compra. O Flamengo chegou na Vinícius do ano e já falou, vamos supor, a primeira parcela é de 4 milhões, um exemplo, né? Dos 14, 4, o Flamengo já falou, está depositado aqui, o jogador é meu. Um abraço. Na época isso foi até repercutiu, na época, que a Fiorentina sentiu que dava para arrumar mais uma grana. Mas já tá... Cara, o Boto não fez um negócio assim, gente. Nenhum. Tem jogadores que você consegue trazer por empréstimo, negociação. Nenhum. É impressionante. É um trabalho muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim. E aí, de vez em quando, sai lá uns caras aí que falam de mercado, que publica coisa na rede social aí, lá da imprensa europeia. Não, o Boto... Não sei, parece que o Boto botou o Flamengo nesse patamar. O Flamengo se colocou nesse patamar e ter dinheiro e contratar. É muito questionável o trabalho dele, muito ruim. Como a gente fala aqui do Palmeiras, às vezes, a questão do Arias, que saiu por 17 e voltou por 25. Quer dizer, o cara não se valorizou, saiu mais caro. E pouco se fala disso. Acho que os palmeirenses deveriam também questionar isso. Enfim, é um desastre. Agora, os valores, Thiago, não são surpreendentes, são valores que a gente já tinha visto aí circulando extraoficialmente, agora eles se confirmam, né? Eles se confirmam. Como o Flamengo hoje está praticamente sem oposição, eu duvido que internamente alguém faça um questionamento veemente ao presidente. Não com relação ao investimento, mas a relação custo-benefício dos atletas e o trabalho desse profissional que foi por ele contratado no começo da sua gestão. O Flamengo voltou a enfrentar obstáculos na tentativa de contratar Thiago Almada. Depois de avançar nas conversas e demonstrar otimismo por um desfecho positivo, o clube carioca viu o River Plate retomar as negociações e ganhar força na disputa pelo meia argentino. Embora o Atlético de Madrid prefira negociar com o Flamengo pelas condições financeiras apresentadas, a decisão final dependerá da escolha do jogador. Nesse cenário, o desejo de Almada de retornar ao futebol argentino, aliado à influência da família, passou a pesar na reta final da negociação. Desde o início das tratativas, Thiago Almada deixou claro que sua prioridade seria permanecer na Europa. Entretanto, caso precisasse deixar o continente, o meia sempre demonstrou preferência por atuar novamente na Argentina. Inicialmente, a proposta do Flamengo, considerada superior financeiramente e acompanhada de um projeto esportivo consistente, agradou ao staff do jogador. Além disso, o próprio Almada sinalizou positivamente ao clube carioca. No entanto,
O River Plate voltou a intensificar os contatos nos últimos dias e também recebeu uma resposta favorável do atleta. A possibilidade de atuar novamente no país natal, somada ao desejo da família, fez com que o argentino segurasse a definição sobre o futuro. Dessa forma, a negociação, que parecia próxima de um desfecho, voltou a ficar em aberto. Até o momento, nem Flamengo nem River Plate chegaram a um acordo definitivo com o Atlético de Madrid, clube que detém os direitos de Thiago Almada. Mesmo assim, os espanhóis enxergam a proposta rubro-negra como a mais vantajosa, principalmente pelas condições de pagamento apresentadas. Apesar dessa preferência, o clube madrilenho decidiu aguardar a escolha do atleta antes de avançar nas tratativas. Como existe interesse em negociar o meia nesta janela de transferências, a diretoria pretende respeitar a decisão do jogador,